falando sobre Cristologia. Vamos para o Antigo Testamento, onde aponta para Jesus. Então, a gente vai ver os três ofícios de Cristo, os três ofícios, os três cargos mais importantes que poderia existir para o povo de Israel no Antigo Testamento. Era profeta, como Natã, segundo Samuel 7:2. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Então, os reis iam perguntar aos profetas sobre a vontade do Senhor. Tinha o sacerdote, como Abiatar, 1 Samuel 30, e o rei, como Davi, o rei mais famoso, claro. Esses três ofícios eram distintos. Então, o profeta falava as palavras de Deus para o povo. O sacerdote oferecia sacrifícios, orações e louvores a Deus em favor do povo. E o rei governava o povo como representante de Deus. Então, esses ofícios apontaram para Jesus, que Jesus ia também ter esses três ofícios. E a gente vê isso na profecia do Antigo Testamento, mas a gente vê cumprido na vida de Jesus. Então, vamos ver Cristo como profeta. Letra A, Cristo como profeta. Os profetas do Antigo Testamento transmitiam a palavra de Deus ao povo. Moisés foi o primeiro grande profeta e escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia ou da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois vieram outros que falaram e escreveram as palavras de Deus. Mas Moisés predisse que ia vir outro profeta como ele. Deuteronômio 18, 15 a 18 diz: O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no, pois isso foi que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe. Não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morremos. O Senhor me disse: Eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, o profeta Jesus. Os profetas falaram sobre Jesus, profetizaram sobre o Messias. E número 2, não só um mensageiro, é a fonte da revelação. A fonte da revelação. A gente vê João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Até diz que Jesus é a palavra e os profetas que tinham a palavra de Deus. Então, bem interessante. O que também é interessante é que os profetas falaram a mesma coisa: arrependimento e fé. Então, os profetas do Antigo Testamento falaram isso. João Batista falou isso: se arrependem dos seus pecados e vivem para o reino de Deus. Vivem em fé. E quem mais pregou isso foi Jesus. Arrependimento e fé. E não só ele, os discípulos, os apóstolos começaram a pregar isso também. Pedro, em Atos 2, prega arrependimento e fé. Então, sempre a mesma coisa. Então, eu vou pregar para vocês. Arrependem-se e tenha fé em Cristo. Vive para o reino. A letra B, Cristo como sacerdote. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram designados por Deus para oferecer sacrifícios. Eles também ofereciam orações
e louvores, orações e louvores a Deus em favor do povo. Ao agir assim, santificavam as pessoas ou tornavam-nas aceitáveis à presença de Deus. Se bem que de forma limitada durante o período do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus virou nosso grande sacerdote. Então, onde é que tem isso? Qual o texto? Qual o livro? Meninas podem falar. Hebreus. Hebreus fala sobre Jesus como nosso sacerdote. O sacerdote melhor. Então, Hebreus, se não estudou isso ainda, Hebreus é sobre Jesus é mais melhor. Isso, palavras minhas exagerando, eu sei que não está certo, mas Jesus é mais melhor do que tudo, em todas as áreas. E como sacerdote, é o sacerdote melhor. Número 1, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado. Então, lembra, era o trabalho do sacerdote oferecer os sacrifícios. Jesus não ofereceu sangue dos cordeiros, ou animais, ou bodes, qualquer coisa. Jesus ofereceu a si mesmo. Hebreus 10:4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando... Então, Jesus se ofereceu como um sacrifício. E ofereceu a si mesmo. Hebreus 9:26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Amém. Número 2, Jesus nos aproxima continuamente de Deus. Então, era o sacerdote que aproximava o povo, mas agora temos Jesus que faz isso. Lembra quando Jesus morreu, o véu rasgou. Não existe mais aquela separação entre Deus e homem. A gente, através de Jesus, pode falar com Deus. Número 3, como sacerdote, Jesus ora continuamente por nós. Ele intercede por nós, como o sacerdote ia interceder. Agora temos Jesus. Hebreus 7:25 diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, Deus está intercedendo por nós. E Paulo afirma a mesma coisa quando diz que Cristo intercede por nós em Romanos 8:34. Ele faz pedidos por nós. Letra C, Cristo como rei. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar a nação de Israel. No Novo Testamento, já Jesus nasceu para ser o rei dos judeus, Mateus que enfatiza mais Cristo como rei. Então, você pode ver isso no Evangelho de Mateus. Mas recusou todas as tentativas feitas pelo povo para fazê-lo um rei terreno, como um poder militar e político terreno. João 6,15. Então, os discípulos pensaram que ia chegar para conquistar os romanos. Mas Jesus disse a Pilatos em João 18:36 que o reino dele não era deste terreno. E letra D, nosso papel como profetas, sacerdotes e rei. Adão tinha estes papéis, mas pecou. Agora nós podemos cumprir em algumas maneiras. Profetas, podemos falar a verdade segundo a palavra de Deus. Como sacerdotes, a gente vê em 1 Pedro 2:9, Hebreus 10:19, 22 e Romanos 12:1, que a gente tem estes funções
que os sacerdotes tinham. E como reis, Efésios 2:6, temos autoridade sobre as forças espirituais.